Qual é o seu nome? Daniel. Olá, família Vintage! Hoje vamos ler o último capítulo do livro do profeta Daniel. Leremos o capítulo 12, do verso 1 ao verso 13. O tempo do fim. Daniel 12, do verso 1 ao verso 13. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado e inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros dois estavam em pé, às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Jesus é bom, o diabo não presta. Nós estamos encerrando mais uma série de sermões aqui na Vintage. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é motivo de alegria, motivo de imensa alegria, ok? Então, abra sua Bíblia aí em Daniel, capítulo de número 12. Não feche a Bíblia, fique com ela aberta aí. Você não precisa ligar a lanterninha do seu celular quando você estiver ouvindo a voz do apóstolo Pedro, tá bom? Então, o apóstolo Pedro lê para você o texto, você ir entrando, lendo o texto. Você não precisa ligar a lanterninha ali no início. Mas aí, agora, nesse momento é interessante que você abra a sua Real Bible, sua Bíblia de verdade. Não use a Fake Bible, tá bom? Tá? Essa aqui você não usa. Ok? Se alguém não tiver Bíblia aí, nos avise, nós vamos dar Bíblia para você. Então, pessoal, essa semana nós estamos vendo uma loucura nas redes sociais. Não sei se você está por dentro.
Eu fui atualizado ali pelo Mateus. Como é que é o nome do rapaz que foi preso? Não sabe? Hã? Esse nome que o Mateus falou aí. Ok? É basicamente o CEO do Telegram, né? Foi preso aonde? Na França. A França, você sabe como é que é a França, né? De todos os países muçulmanos, a França é o mais chato, entende? E ele foi preso na França agora, e, enfim, tudo que envolve liberdade de expressão, você está notando que o mundo, os grandes governos, os grandes conglomerados, eles estão muito perturbados com o que as pessoas falam. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim aqui, ó. Gente, olha para mim aqui. Existe uma batalha espiritual por trás disso. Quando você olha o Léo Lins contando uma piada, eu amo o Léo Lins, não, por favor, não se ofenda, mas eu tendo a oportunidade, eu quero ir ver o Léo Lins. Ele é provavelmente o meu humorista brasileiro preferido. E quando você vê o Léo Lins falando uma piada e sendo perseguido pelo governo, ou outros comediantes, você acha que talvez isso é por causa da piada, e não é. Existe uma batalha espiritual por trás da luta contra a liberdade de expressão. Por quê? Por que você acha que existe? Se é que você acha também, né? Escuta o que eu vou te dizer. Presta atenção. A verdade, ela é verificável. A verdade, ela é identificável. Então, a melhor forma de você barrar a verdade é você barrando o discurso. E tendo um discurso único do governo. E nós estamos vendo isso caminhando para um discurso... Tá pegando aqui no coisa de vocês aí, né? Não? Você começa a ver a luta para acabar com a pregação do Evangelho. Não, mas ainda não chegou. O Senhor está pregando aí. Escute o que eu estou dizendo. Escute. O alvo não é atacar no início a pregação do Evangelho. Mas para que o Evangelho, a verdade de Deus, não seja proclamado, você ataca o discurso num todo. E quando você ataca esse discurso, você considera aquele que o faz como um intolerante. Tem um livro do D.A. Carson que é A Intolerância dos Tolerantes. O povo mais intolerante são esses tolerantes aí que nós temos visto. E essa semana, não sei se foi ontem ou antes de ontem, caiu as redes do Pablo Marçal. Quem é que viu isso aqui? Loucura isso. Você já parou para pensar nisso? Aquela menininha lá de São Paulo, como é que é o nome dela? Uma colinha de punhazinha assim, né? Uma punhazinha assim. Você imagina isso, cara? Agora você vê, aí a justiça entra nisso, derruba as redes sociais de um cara que nem é político. Escute, cara, escute. Nós estamos vivendo em um período extremamente complicado e nós estamos vivendo em um período profético. Se você perguntar para mim, pastor, quem vai ser, na sua opinião, o prefeito de São Paulo? Eu não sei nem quem será o prefeito de Porto Alegre. Oro a Deus que não seja a Maria do Rosário. Oro a Deus. Eu não sei quem vai ganhar a prefeitura de São Paulo, a de Porto Alegre, eu não sei. Na verdade, eu posso até prever, eu posso pensar, eu posso ter um palpite. Depois do culto a gente pode sentar, eu vou dizer, eu acho que vai dar o fulano, por causa disso, aquilo, outro. Mas essa minha previsão pode falhar, a minha agenda pode falhar. Eu tinha algumas coisas para fazer hoje, eu não consegui fazer, porque a minha agenda falha. Escuta o que eu vou dizer para você, olha para mim. Você que colocou algumas coisas para fazer hoje, talvez acordou mais tarde, dormiu um pouco mais, você que projetou algumas coisas para fazer durante a semana e não fez. Tem alguém aqui que projetou alguma coisa para fazer essa semana e não conseguiu? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. A sua agenda falhou? Sim ou não? Repete comigo, sim ou não? Quem aqui que é assim, não, Jack, eu fiz tudo o que eu quis na minha agenda. Também, tu botou duas funções, dormir e comer? Aí não dá. Deixa eu dizer uma coisa para você. A tua e a minha agenda, elas irão falhar.
mas a agenda de Deus vai ser executada. A agenda de Deus vai acontecer. A agenda de Deus vai ocorrer. Daniel aqui que está agora aqui entre 86, 87, estourando 90 anos. Aquele garoto, aquele rapazote que chegou na Babilônia já é um idoso. E ele tem preocupações, ele está olhando para o futuro. Já se passaram o período do juízo de Deus contra o povo do Senhor. E aqui nesse último capítulo do seu livro, nós temos 5 eventos que ocorrerão nos próximos dias. Você quer saber quem vai ganhar a prefeitura de São Paulo? Eu não sei dizer para você. Mas eu sei de algumas coisas que vão ocorrer daqui a pouco. E é isso que eu quero falar para vocês aqui. E eu quero que você anote. Eu quero que você pense nisso. E há uma grande probabilidade de eu pregar isso aqui daqui a uma semana você esquecer. E você ficar empolgado demais com o debate político, com aquilo que está sendo falado na mídia, e você esquecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando essas coisas começarem a acontecer, você vai ver que esses debates políticos, perto do que eu vou falar aqui, não são nada. Nada. 5 eventos que ocorrerão nos próximos dias. Primeiro evento: Deus salvará o seu povo. Verso 1 de Daniel, capítulo 12. Nesse tempo se levantará quem? Vamos lá, gente. Parece ser desmaiado. Vamos lá, se levantará quem? Miguel, isso aí, um bom nome. Um nome bacana para o seu filho. Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Escute, nós temos 2 anjos na Bíblia que possuem os nomes sendo ditos na Escritura. Quais são? Você sabe? Miguel e qual outro? Gabriel. Gabriel é um comunicador nato. Fala que é uma beleza. Já Miguel é um cara mais nervoso, é um guerreiro. Então, naquele tempo se levantará quem? Se é Miguel que vai se levantar, é porque ele não está trazendo uma mensagem. Vai ser um período de guerra. Naquele tempo se levantará Miguel. Escute, a Bíblia apresenta que nos últimos dias nós teremos graves problemas futuros. Alguns chamam isso de tribulação, grande tribulação. Virá sobre o mundo um período de grande tribulação, um período de caos. A esperança de muitos se perderá. Vai parecer que o mal está prosperando ao ponto de não ter ninguém que o refreie. Virá sobre o mundo um período de lágrimas, de tristeza. Ah, mas pregador, mas nós estamos vivendo. Isso é o início das dores. Em maio nós tivemos enchente, água. E agora nós temos fogo no nosso país. Nós temos queimadas. Período de tristeza, sofrimento. Você olha aqueles vídeos, parece que nós estamos em um filme. Parece um filme apocalíptico. Terrível. A boa notícia aqui, eu quero dar uma boa notícia para vocês, é que o texto nos mostra que quando houver esse tempo de angústia, como nunca houve, escuta isso, como nunca houve, uma angústia terrível, a Bíblia diz que naquele tempo o povo de Deus vai ser salvo. É nesse período que o povo de Deus vai ser salvo, porque Deus pode libertar o seu povo sobrenaturalmente. Escute isso, grave isso nas tábuas do seu coração. Deus livra o seu povo, pode livrar o seu povo de 3 formas. Primeiro, Deus livra você da tribulação. A tribulação apresenta para você, e Deus livra você de passar pela tribulação. Você não passa. Você é liberto da tribulação. Em segundo, Deus livra você na tribulação.
Deus livra você no caos, como aconteceu com Cristo na cruz. Deus deu forças para o seu filho passar por aquela provação. Deus deu forças para que Sadraque, Mesaque e Abidnego fossem fiéis dentro da fornalha, Daniel sendo fiel dentro da cova. Deus livra muitas vezes o seu povo dentro da tribulação e do caos. Terceiro livramento, Deus livra você a partir da tribulação. É quando o servo de Deus entrega a sua vida por amor ao Senhor e a partir daquela tribulação ele é liberto, ele é encaminhado até o céu com o Senhor. Eu não sei como que vai ser, mas eu sei que vai ser. Deus nunca abandonou o seu povo. E eu tenho uma boa notícia para você. Os dias que estão por vir não serão dias fáceis, mas a boa notícia é que Jesus vai estar coladinho com você. O Espírito Santo vai sussurrar coisas aos teus ouvidos. Deus falará coisas poderosas para você. O seu coração vai arder diante do Senhor. Você vai ser cheio de Deus. Você vai ter alegria no meio do caos. Você vai ser fiel ao Senhor, porque Deus prometeu isso na sua palavra. Bendito seja o seu nome. Quem serão esses? Verso 1 ainda. Todo aquele que for inscrito aonde? Onde? O grande X da questão para você e para mim aqui é isso. O nosso nome está escrito no livro de Deus. Veja, o reino de Deus, o Driscoll diz uma coisa que eu gosto pra caramba. O reino de Deus é uma grande festa. O reino de Deus é uma enorme festa. Religiosos têm problema com isso, né? Parece que sorrir não é espiritual. Parece que se alegrar não é um momento, uma coisa boa. Escute isso. O reino de Deus é uma festa. E quando você vai fazer uma festa, você tem seus convidados, correto? Quem é que fez uma festa aqui nos últimos dias aqui e teve que fazer uma lista de convidados? Quem? Deixa eu ver. Ninguém? Pô, gente, tá, levanta a mão então. Vamos lá, temos 2 aqui. Qual o critério que vocês usaram lá, aqui atrás aqui? O Thaleson, qual é o critério que tu usou, Thaleson? Ah, que droga. Quem eu amo. Para, se tu não foi, tu sabe, né? Eu não estava lá. Ó, boa. Qual o critério? GC. Não tem como bancar todo mundo, né? Não tem como. GC. Então assim, não precisa fazer ali. Não, tem mais algum critério? Alguém fora do GC foi? Familiar. Qual familiar? Primo de terceiro grau podia ir? Ou seja, tem um critério. Como é que foi o critério? Os amigos mais próximos. Tá, como é que tu classificou isso? Quem convive contigo. Quem tu viu. E como tu calcula, convive semanalmente, mensalmente? Como é que foi? Nem pensou isso. Nem pensei. Conversei com a mulher ali, ó, os amigos próximos aí. Escuta só. Você teve um critério? Sim ou não? Quando você fez festa, casou. Como é que foi? Hã? Como é que vocês fizeram? Fala, meu amor. Como é que foi? Ah, o aniversário da Isabel a gente convidou a igreja toda. Só o da Isabel, da Maria já não deu, né? Tu teve agora, né? O negócio das fraldas, como é que foi? Teve um critério lá, né? Fez a listinha, escreveu? Aí disse, isso aqui não dá, isso aqui come muito. Ou seja, teve um critério. Veja, se você, com essa cara de égua, você tem critério para convidar as pessoas para ir na sua casa, por que Deus não vai ter um critério para convidar pessoas para a festa do reino dos céus? Há um critério. Qual é o critério desses que estarão inscritos no livro de convidados para a grande festa das bodas do Cordeiro? Aqueles que foram lavados do poderoso, maravilhoso, majestoso, glorioso, insubstituível sangue do Cordeiro de Deus. Esses estarão na festa do reino dos céus. Bendito seja o nome de Jesus. Você vai estar lá? Você vai estar lá? Você vai estar nessa festa? Amém? Então, primeira coisa que vai acontecer em breve, Deus salvará o seu povo. Segunda coisa que vai acontecer em breve, e aqui eu quero atenção total. Deus, repete comigo, Deus ressuscitará os mortos.
Ah, eu gosto disso. Aqui é aonde nós vemos quem é pregador ou quem é pré-eleitor, como dizia meu antigo pastor. Homem muito simples. Ele dizia, agora estão inventando uma de pré-eleitor. Puxa vida, pastor. Escuta. Nós temos um grande problema quando os pastores param de falar sobre a ressurreição dos mortos. Quando eles falam sobre 5 passos para uma vida financeira melhor, isso é bom. Só que a Bíblia fala muito sobre esse assunto. E isso aqui pode escandalizar algumas pessoas, e as pessoas talvez nunca mais voltarem aqui, porque nós falamos sobre a ressurreição dos mortos. Veja, tem um texto que quando Jesus Cristo, ele lá no final do Evangelho de Mateus, quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e ele ressuscita, alguns santos ressuscitam e entram dentro da cidade. E perguntaram para mim, o que quer dizer isso, pastor? Quer dizer exatamente como está no texto. Os caras levantaram da tumba e entraram na cidade e se apresentaram para os familiares. Você imagina isso? Mortos há quanto tempo? Você tem que se perguntar. Estavam mortos há quanto tempo que ressuscitaram? Tem uma série de um pessoal que aparece. Pô, a mulher já tinha até casado, que nem lá o náufrago, né? Wilson! Pô, o cara volta, ela está casada com o cara. Complicado, né? Escuta. Lê comigo o verso 2 e o verso 3 aqui. Isso aqui é uma bomba. Muitos dos que dormem no pó da terra, o que vai acontecer com eles? Ah, fala mais alto, essa palavra é linda demais. Muitos dos que dormem no pó da terra, o quê? Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Escute isso aqui, ó. Tem uma linha aqui no meio hoje. Algumas pessoas que estão aqui ressuscitarão para a vida eterna. Outras pessoas que estão aqui, você sabe que é de você que eu estou falando. Você vai ressuscitar para a vergonha e o horror eterno. Tem uma saída aqui essa noite. E essa saída chama-se Jesus Cristo. Segue lendo comigo. Verso 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Tem muitas pessoas que gastam tempo para saber o que vai acontecer quando nós vamos morrer. E eu já vi pastores, quando as pessoas perguntam para pastores, isso dói meu coração. Perguntam para os pastores assim, mas tu tem certeza do que vai acontecer depois da morte? E eu vejo os caras afinando. Não, na verdade, nem todos temos certeza. Nós não sabemos o que vai acontecer. Quando acontece isso, dá vontade de quebrar um outro violão. Deixa eu dizer uma coisa para você. No grosso, no geral, não vai ter nenhuma surpresa para o crente no céu. No que envolve o geral. Porque lá nós vamos ter surpresas. Não vai ter não. A única surpresa que teremos é que as coisas serão mais lindas, mais gloriosas. Será dinamizado, mas o que está na Escritura é o que vai acontecer. Entendeu? Então, haverá surpresa para o crente? Eu não imaginava que era tão lindo. Beleza. Mas vai ser exatamente como está na Escritura. Quem lê a Bíblia todos os dias, ano após ano, vai ter 1 milhão de coisas que vai dizer, está lá, estava escrito. Olha isso aqui, que legal, Deus até tinha dito para nós. Veja, nós temos algumas visões falsas sobre vida após a morte. Primeira, escuta, materialismo ou naturalismo. Eles dizem que você tem corpo e não tem alma, que assim que você morre, você deixa de existir. Ou seja, não há uma vida após a morte. Isso é desesperador, é terrível. E muitas pessoas estão caindo nesse laço. Muitos ateus defendem isso. Só que é engraçado que na hora de defender uma ética, eles precisam da religião para defender a ética deles. Eu estava uma vez, eu nunca vou me esquecer, eu agradeço ao Mateus por esse dia, foi um dos dias mais alegres da minha vida. Eu passei no trabalho do Mateus, e o Mateus deu aquele sorrisinho dele,
sem vergonha, e disse assim: aqui, ô Jack, ó, um ateu, meu colega aqui, ó, esse aqui é meu pastor. E ficou olhando assim. Parecia aqueles debates, aqueles do... aquele canal que coloca, a pessoa não sabe quem é. Colocamos uma feminista e uma conservadora para discutir. Sabe? É um canal russo. É Sputniks. Splumblix. Esse negócio aí. Cara, eu olhei para ele e eu disse: cara, que legal, meu, tu é a favor do estupro? Assim. Ele: não, isso é errado. Mas por quê? É errado. Não, porque nós... Mas não é só célula. Por que, de onde que vem certo e errado? Cara, veja. Materialismo é... A sociedade não fica de pé com o materialismo. Essa noção de que nós não temos alma, de que quando morremos deixamos de existir, isso é muito bonito, é muito bonitinho, sabe? Na boca dos, como diz o próprio Pondé, os inteligentinhos, os malandrinhos. Não, porque veja bem. Segunda visão errada após a morte, sobre a vida após a morte, universalismo. No universalismo, todos são salvos. Todo mundo vai para o céu. Eu quero mostrar para vocês um pedacinho de 3 minutos de uma pregação de Ed Renekiewicz. Diretor, a gente está com o áudio aí? Herodes. Então você chega no céu. A gente está com o áudio aí? Agora sim. Larga pro pessoal aí. Herodes. Então você chega no céu para jantar. Aí você vai, puxa uma cadeira, tem um prato, talheres, um guardanapo de linho branco, taças. E quando você puxa a cadeira, vem um anjo e fala: aí não, está reservado. Aí você fala: reservado para quem? Para Herodes. Como assim? O cara que matou as criancinhas em Jerusalém, em Belém, na Judéia, esse Herodes. E o anjo diz para você: sim, é esse Herodes. Aí você vai então dar um passo ao lado. Você não quer ficar muito perto de Herodes, você vai. Quando você puxa essa cadeira, o anjo: aí também não, está reservado. Para quem? Hitler. Ah, você está de brincadeira comigo. O Hitler vem. O anjo diz para você: se ele vem ou não vem, eu não sei, mas está convidado. Mas ele se converteu? Mas você fala: não é o Hitler convertido, é o Hitler. Mas ele foi batizado numa igreja batista ou presbiteriana? Não é o Hitler batizado numa igreja evangélica, é o Hitler. Mas ele teve então uma experiência secreta com o Espírito Santo, ele falou em línguas e só Deus ouviu, é isso? Eu falei: não é o Hitler batizado com o Espírito Santo, é o Hitler. É o Hitler. Mas e o pecado dele? Que pecado? Que pecado? Você diz, o pecado, você está ligado quem é o cara. Você está informado quem é o Hitler. Fascínora. Mas que pecado? Eu não estou vendo. Não, mas entre Hitler e o céu tem o pecado dele aqui no meio. Aí o anjo teria que abrir para você João capítulo 1, versículo 29 e falar: leia aqui comigo, cidadão. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Tirou. Hitler tem um lugar à mesa. Herodes tem um lugar à mesa. O prato dele está lá. Os talheres dele estão lá. O guardanapo de linho branco está lá. As taças estão lá. Por quê? Porque o pecado não é um critério segundo o qual Deus nos trata. Esse é o escândalo do Evangelho. Pecado é o critério segundo o qual nós nos tratamos uns aos outros. E pecado é o critério segundo o qual nós nos relacionamos com Deus. Mas não é o critério segundo o qual Deus se relaciona conosco. O critério segundo o qual Deus se relaciona conosco é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, na cruz do Calvário. Um sangue que, uma vez derramado, tirou o pecado do mundo. Tirou.
só para que você saiba, isso está errado. Isso está muito errado. Esse cidadão gasta a sua vida, gasta o seu ministério, conduzindo pessoas ao inferno. Eu não tenho prazer nenhum em dizer isso. Eu não falo isso para viralizar, eu não falo isso para nada. Mas veja, as pregações desse cidadão estão conduzindo muitos brasileiros ao inferno. O nome disso chama-se universalismo. E alguém pode dizer, mas pastor, o senhor está sendo cruel em falar do inferno. Crueldade é o que esse cara está fazendo. Isso contribui para que milhares de pessoas não se convertam, não se arrependam dos seus pecados, não creiam em Jesus. Esse homem dará conta. Só que hoje ele vai debochar, ele vai rir, vai fazer piada. Suas pregações ao tempo todo falando mal de igrejas. Em alguns momentos ele até está certo, mas não há nunca o confronto para fora, só há confronto dentro. E a Bíblia fala de confronto dentro, eu sei disso, mas não é apenas isso. Você que está aqui nos visitando, eu quero dizer para você, você que é membro aqui da Vintage, eu quero dizer para você, você que está vendo essa gravação ou está vendo ao vivo conosco isso no YouTube, eu quero dizer para você, o inferno é real. Existem pessoas nesse momento no inferno. Existem pessoas nesse momento sendo atormentadas pelo Cordeiro de Deus. A Bíblia fala sobre o inferno eterno e real. E se você não tiver Jesus Cristo, se você não se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, esse sangue que esse cidadão menciona não será aplicado à sua vida. A Bíblia apresenta tanto a obra da cruz, como a Bíblia também apresenta a resposta que o pecador dá a essa obra realizada na cruz do Calvário. O Evangelho é uma notícia, mas o Evangelho possui consequências. O Evangelho possui um efeito. A mensagem do Evangelho precisa encontrar uma boa terra. Não se engane. Hitler está há 70 anos, mais ou menos, queimando no inferno. E se você não tiver Jesus, você vai junto com Hitler para o inferno. Isso é universalismo, isso é diabólico, isso é satânico. Nós temos também uma outra visão. Deixa no 2 ali para mim, por favor. Nós temos também uma terceira visão falsa da vida após a morte, que é o aniquilacionismo, onde todos aqueles que pecaram contra o Senhor, eles deixarão de existir. É um pouquinho menos perigoso do que o universalismo, mas não é bíblico. Talvez você está pensando que você pode viver uma vida de mentiras e no final da sua vida você ser apenas aniquilado e deixar de existir. Isso é mentira. Alguns teólogos famosos, ditos conservadores, creem nisso, mas isso é mentira. Isso envolve muito mais um desejo do coração, envolve os afetos do teólogo, os afetos do pregador, do que a verdade bíblica. Visões falsas após a morte, reencarnação e purgatório, onde há uma segunda chance após a morte. Isso é mentira. Isso é diabólico. Você vê no Espiritismo, onde eles vão responder perguntas, e isso sacia muitas vezes a necessidade do cidadão de ter suas dúvidas respondidas. Então, o Espiritismo ele se mostra muito atraente para pessoas no momento de adversidade, que perderam seus entes queridos e querem ter um contato com eles. Escute o que eu vou dizer. Esses eventos, essas reuniões espíritas, o que é invocado ali são demônios. São demônios. Escute aqui, meu amigo, eu amo você. E é por isso que eu estou falando a verdade para você. Eu amo você. Purgatório, com todo respeito
amados católicos, mas purgatório não é bíblico. Não há uma chance após a morte. Você está respirando aqui essa noite, há uma oportunidade para você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus aqui, agora, não amanhã. Eu não sou pregador de, você pode se converter em casa, você pode se arrepender dos seus pecados em casa. Não, não, é hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações, é hoje. Você não sabe se vai ter amanhã, eu não sei se terei amanhã, aqui ninguém sabe. Quinta visão errada da vida após a morte, sono da alma. Muitos aqui foram criados ou conheceram igrejas adventistas. Eles acreditam que enquanto ali o corpo está ali morto, a alma está junto ali, tirando um cochilo. E eles pegam esses textos, muitos os que dormem no pó da terra, ou o texto de 1 Coríntios capítulo 15, os que dormem no Senhor. Isso é uma visão de quem olha. A Bíblia apresenta, isso é uma linguagem, é uma forma de falar que a pessoa está morta. A Bíblia apresenta Lucas 16, o rico e o Lázaro, o próprio ladrão da cruz, que há uma consciência logo após a morte. A consciência continua, não física, mas espiritual. Sono da alma é mentira. Nós temos a sexta visão errada da vida após a morte, que é o céu dos desenhos animados. E por causa da Capela Sistina de Michelangelo, que os anjos da Capela Sistina são bebês, aqueles bebês gordinhos. Muitas pessoas fizeram teologia em cima disso, cara. Dizendo que a criança, quando morre, virava um anjinho. Eu pergunto para você, você vai confiar a eternidade da sua alma com base na porcaria de um desenho? A Bíblia apresenta que a vida após a morte, ela continua. Há uma consciência após o cidadão morrer. Sétima visão falsa da vida após a morte. A pessoa acredita que aquele que morreu e ele ressuscitou, ele não morre mais. Não na ressurreição dos justos. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia apresenta que Jesus ressuscitou Lázaro, correto? Sim ou não? Só que Lázaro voltou a morrer. Essa ressurreição não é a ressurreição final dos justos. Essa seria uma revivificação. Ele foi revivificado. Veja, ele morreu, ressuscitou, foi vivificado, mas ele voltou a morrer. E alguém vai dizer assim, Jack, mas você está sendo cruel, maldoso. Meu irmão, minha função aqui é dupla. Eu estou aqui para ensinar você a viver e ensinar você a morrer. E deixa eu dizer uma coisa. Eu não tenho esse asco contra os coaches que muitos pregadores têm. Eu acho que nós aprendemos muito de desenvolvimento pessoal com esses caras e tem muita coisa boa. Porém, esses caras não vão mandar você se preparar, porque você está indo se encontrar com Deus. Alguns aqui vão se encontrar com o Senhor talvez essa semana. Outros talvez daqui a um mês. 1, 2, 3 anos, 4 anos. Outros viverão um pouco mais, mas todos nós nos encontraremos com o Senhor. Você pega o seu celular, olha aqui para mim. Pega o seu telefone. Você vai na agenda do seu telefone e você vai chegar. Nós estamos em agosto de 2024 e você vai jogar para cima o calendário. E você vai jogar muito para cima ele. Escute isso. Eu cheguei aqui no ano de 2312. Janeiro de 2000. Escute isso aqui. 2312.
Vamos chegar em 2324. 2321, 2322, 2323, 2324. Hoje é dia 25 de agosto. 25 de agosto, no ano de 2324, vai cair numa segunda-feira. Ah, pastor, mas Jesus vem antes. Você vai botar data para Jesus, a volta de Jesus? Então fica frio. Ansiamos que ele volte antes. Mas já passou 2000 anos. Pode mais 300. Ou alguém aqui vai levantar, não, eu tenho certeza. Cuidado. É assim que começam as seitas. Então, queremos, esperamos. Só que veja, são 300 anos que eu passei para frente o meu calendário. Isso aqui é muito louco. Quer dizer que numa das passadas do meu dedo ali, passou o dia da minha e da tua morte. De todo mundo que está aqui agora. De todo mundo que está aqui. Numa das passadas dos dedos, desde as crianças, dos velhos, dos adultos, todos que estão aqui, em algum momento o meu dedo passou pelo dia da tua morte. Você vai morrer. Você vai prestar conta de tudo que você fez diante de Deus. Só tem uma saída, o nome dele é Jesus. Só há uma saída, é Cristo. Você não consegue enfrentar o juízo de Deus no pelo, sozinho. Você precisa de Jesus. Você precisa de Cristo. A Bíblia fala de ressurreição. Voltar a viver. Ressurreição. A pessoa vai ficar novamente, fisicamente viva. Quando eu estava no enterro do pai do Michael, ele faleceu com 50 anos de idade. Muito jovem. E quando eu assumi o púlpito, eu fui dar uma palavra, eu abri em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo fala, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, eu disse uma coisa e eu nunca vou me esquecer. Eu conheci o pai do Michael uma semana antes dele falecer. Ele era um homem sensacional. Pastor da Assembleia de Deus. Eu disse, a nossa saudade é até daqui a pouco. Porque nós vamos nos encontrar. Ele morreu em Cristo. Nós estamos em Cristo. Se Jesus voltar agora, a Bíblia diz que aqueles que dormiram, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós encontraremos com eles nos ares. Se nós dormirmos no Senhor, morrermos, se nós formos encontrar com Cristo e morrermos, quando formos ressuscitados, nós vamos tocar no corpo um do outro, vamos nos abraçar novamente, nunca mais teremos que dar tchau, nunca mais diremos adeus e viveremos para sempre com o Senhor nos ares, porque Ele governa, comanda sobre o corpo, sobre a matéria, sobre o espírito. Essa é a mensagem do Senhor. Ele vai ressuscitar os corpos fisicamente vivo. Veja, a doutrina da ressurreição diz que nós ficaremos fisicamente mortos por um período. Por um período. No livro do John Piper, O Graça Futura, ele começa a narrar o céu. E ele começa a dizer, eu vejo diabéticos comendo doces. Eu vejo cardíacos escalando montanhas. Eu vejo tetraplégicos correndo. E ele começa a narrar o que vai ser a eternidade. As pessoas ressuscitadas, cheias do Espírito Santo, louvando a Jesus e vivendo umas com as outras. Fisicamente vivos, em um corpo aperfeiçoado, para nunca mais morrer. O texto diz o quê? Verso 3, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como o quê? Estrelas no Antigo Testamento é uma linguagem bíblica para anjos. Nós teremos a glória dos anjos e o corpo dos homens. Isso vai ser poderoso. Escuta, talvez aqui algumas pessoas tenham alguma reserva de emergência e é bom. É bom. Em que também? Essa é a pergunta. Em real?
Não, em dólar. Em dólar. O Bitcoin. Em ouro. Tudo bem. Mas escute. Tudo isso pode ser roubado de você. O Bitcoin não. Se botar uma arma na cabeça do teu filho, na boca da tua mulher, e dizer, me dá a porcaria desses códigos aí. Nada é teu, caramba. Tudo pode ser roubado de você. Tudo. A ressurreição é a nossa única esperança. Onde você está colocando a sua esperança? Então escute. Primeiro evento que vai acontecer daqui a pouco, muito em breve, nos próximos dias, Deus vai salvar o seu povo. Segundo, Deus vai ressuscitar os mortos. Daqui a pouco, falta pouco. Nós estamos mais perto do que Daniel estava. Terceiro, sai daí, Exu. Tá louco? Isso é assombração. Terceiro, Deus governará o futuro. Ah, isso vai ser demais. Isso aqui vai ser brutal demais. Vamos lá, verso 4 ao verso 9. Vai passando comigo aí. Quem é que tá na... Tá? Tamo junto. Vamos lá. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e sele o livro. Antigamente, eles selavam um livro, né? Eles pegavam ali sebo de vela, pegavam, às vezes, também algumas trancas imperiais, e eles fechavam, trancavam, guardavam o livro, os rolos. Encerre as palavras, sele o livro, fecha, guarda, protege até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o quê? O saber se multiplicará. Nunca o saber se multiplicou tanto como nos nossos dias. Nunca. Quando você vê como que eram as guerras antigamente, no período de 300 antes de Cristo, 1000 depois de Cristo, é quase tudo a mesma coisa. Nunca. No século XX, século XIX com a Revolução Industrial, século XX, século XXI nós tivemos um boom. O saber se multiplicará. Verso 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros dois estavam em pé, às margens do rio, um de cada lado. Um deles... Não, e Daniel vê os caras conversando ainda, isso é muito louco. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Quem é que caminha sobre as águas? Bom, vamos seguir aqui. Quando se cumprirão essas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo, passarão, eu amo isso aqui, um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Aí tu imagina Daniel, ele está ouvindo isso. Verso 8. Verso 8 é o que eu mais amo. O iniciozinho dele. O que diz aí? Eu ouvi, mas não entendi. Daniel estudou na Babilônia. Daniel está tendo a visão. Gente, olha só. Eu estudei num colégio público, Martins, do Dr. Martins Costa Júnior. Só acho que eu vou saber o significado disso aqui? Sabe que não? Eu ouvi, mas não entendi. A boa notícia é que a fé não vem só por entendimento. A fé vem por... Então estamos dentro. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Verso 9 é muito bom. Ele respondeu, segue o teu caminho, Daniel. Porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Vamos lá, vamos tentar descompactar isso aqui. Todos querem prever o futuro. Todos querem falar do futuro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não deixou você saber do seu futuro porque não vai ser bom para você. Você já é ansioso, sabendo de algumas coisas antes,
Imagine agora se Deus revelar todo o seu futuro para você. Não, Ele ama você. Basta cada dia o seu mal. O texto nos mostra anjos, provavelmente Jesus está junto. Enfim, basicamente, lembre-se, o mundo espiritual possui muito mais coisas do que nós conseguimos imaginar e contemplar. Grave isso, olha aqui para mim. Não é porque você não vê que não existe. Não é porque você não entende que não existe. Na verdade, existem muitas coisas que você e eu não entendemos. Na própria Bíblia. O que é central está revelado. Fica tranquilo. Só que existem muitas coisas que nós não conhecemos. Mas vamos tentar seguir aqui. O anjo levanta as duas mãos, a mão direita e a mão esquerda, e faz um juramento duplo. Quando você vai no tribunal, você levanta uma mão e jura. Antigamente, eu não sei ainda, se você coloca a mão sobre a Bíblia e levanta uma mão e faz o juramento. Aqui o anjo ou o próprio Cristo está levantando as duas mãos e fazendo um juramento. Ele diz que ouve, Daniel fala, eu vi e não entendi. Veja, o fato aqui não é o que é o tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Dá para entender que basicamente é 13,5, correto? Sim ou não? 13,5 é metade do quê? De quê, gente? 8, 7. A ideia é que não é um tempo completo. É um tempo abreviado. Não é um tempo perfeito. É um tempo quebrado, propositalmente. Mas, se Daniel não sabia, é difícil. Cara, os comentaristas vão brigar aqui. E vão falar, e vão falar, e vão falar, e vão falar. Sabe? Vamos ficar no cerne do texto aqui que não vamos errar. A história, eu não sei se é 3 anos e meio literal, se é 3 anos e meio alegórico, se isso aponta para isso, para aquilo, mas uma coisa eu sei. Aqui eu sei. Só que dá pra botar a cabeça aqui e morrer por Jesus. A história já está escrita. Já está escrita. Veja, eu não sei você, quantos aqui desconfiam dos filmes que estão sendo filmados hoje em dia? Quantos aqui conseguem pegar assim, não importa o filme, eu vou ver, porque eu amo o cinema, é a 7ª arte, Disney, eu te amo. Quem está fazendo isso? Quem aqui quando vai sentar, eu assinei agora Oldflix. Tô velho. Assine você. Que isso? Eles nunca tiveram a propaganda de um pastor no culto. R$16 por mês e só filme velho. Só velho. Eu vi agora, cadê o Rodrigo, não tá aqui? Não tá. Nós vimos lá em casa, tá ali atrás. Nós vimos semana passada, ou semana retrasada, nós vimos 3 Homens em Conflito. Que filmão, velho. Quem aqui já viu esse filme? O Dario chegou a rir, quase falou em línguas. Meu, em inglês, como é que é? Como é que é o nome em inglês? The Bad, The Ugly, The Good, The Bad, The Ugly. O bom, o mau e feio. Cara, os nomes em português é muito mais legal, né? Imagina, o bom, o mau e o feio. Em português, 3 homens em conflito. É muito melhor. É muito melhor. Que filmão, velho. Veja esse filme. Que filme. No final, quando chega a cena, não vou dizer, obviamente, quando chega a cena, no final, tu fica assim, cara, o que vai acontecer? Sensacional. Sensacional. Mas eu vi esse filme pela primeira vez e eu vou ver de novo. E eu vou ver de novo. E eu vou ver de novo. Tem um filme que eu amo, que é Lendas da Paixão. O nome parece nome de novela mexicana. Em inglês é ruim o nome. Em português. Em inglês é... Como é que é, Pedro? Vem cá, Pedro. Como é que fala o nome dele? Com a tua voz, Pedro. Vai, voz de dublador. Vai, fala aqui. Legends of the Fall. Que isso? Lendas de Outono. Esse filme é demais. Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn, Julia Ormond. Eu já vi esse filme 1 milhão de vezes. Porque eu não confio muito na indústria do cinema. E eu tô vendo o filme, eu sei tudo o que vai ocorrer. Quem aqui viu o Rei Leão um montão de vezes quando era criança, da fitinha verde da Disney? Você sabia cantar Hakuna Matata? Quando aparecia o Simba, você olhava e você dizia, viscoso, mas gostoso. Você se lembra disso? Deus,
olha a história do mesmo jeito que você e eu olhamos o Rei Leão. Ele já viu acontecer. Ele sabe o que vai acontecer. Pode ter pânico na terra, mas não tem ansiedade no céu, porque no céu tem um trono e tem alguém sentado sobre esse trono e ele governa a história. E ele vai governar o futuro. Os homens podem tentar se levantar, mas serão derrubados, porque o Senhor Jesus Cristo governará o futuro. Bendito seja o seu nome. Vamos lá. Último verso do capítulo 12 aqui, não, o verso 9. Então eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Verso 9, ele respondeu, eu amo isso aqui. O que ele falou no verso 9? Faz a tua. É isso. O anjo disse, ele disse, tá, meu Senhor, o que é isso que vocês estão falando? Primeiro de tudo, cara, você não vai contar por que falaram na frente do homem. É ou não é? Aqui, tem uns textos na Bíblia que me agonia. Quando João vai anotar o que os trovões falaram, e daí Jesus fala, não anota. Puxa vida. Me dá até uma quentura aqui assim, ó. Aí Daniel fica assim, e Daniel pergunta, como qualquer um ia perguntar. E eles dizem no verso 9, siga o seu caminho. Basicamente, olha aqui para mim. Basicamente, eles estão falando algo muito, muito, muito parecido com Atos, capítulo 1. E eu acho esse texto fenomenal. E azar que é Atos, eu quero ler para vocês e vou fazer isso aí. Vamos lá. Capítulo 1, do verso 6 ao 11. Lê comigo. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram. O que eles perguntaram? Será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? O reino de Israel? Os caras queriam saber. Roma estava reinando ali, e eles queriam saber, será que Deus vai agora? Pô, o homem veio e ressuscitou dos mortos. Pô, nós vamos tomar Roma. Agora vai restaurar o reino de Israel. Verso 7. Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Meme do DiCaprio. Ei. Jesus deixou cair um negócio aqui. Ou seja, Jesus não falou para eles assim, não vai ter restauração do reino de Israel. É ou não é? Falou ou não falou? Não falou. Tá, Jesus não quer que a gente fale disso, mas só uma faladinha bem rapidinho. Cara, um negócio aqui. Vocês estão comigo, né? Vocês entenderam? Tá bom, então não cabe a nós, beleza? Não cabe a nós, Senhor. Não vou falar disso, mas o Senhor não falou que não vai acontecer. Ok? Caiu um negócio aqui. Verso 8. O que ele quer? O que Jesus quer? Que os discípulos fiquem focados na restauração do reino de Israel ou no enchimento do Espírito Santo? No quê? Então é isso, é a mesma coisa para Daniel. O que está acontecendo? Não, Daniel, segue a tua vida, viva normalmente. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas tanto de Jerusalém, Judeia, como em Samaria e até os confins da terra. Passa. Depois de ter dito isso, Jesus subiu que nem um Iron Man. Foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem me cobriu dos seus olhos. Estando com ele, aí os caras começam, Jesus vai subindo assim, subindo. Aí os caras vão olhando assim, olhando. Né? Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Por que vocês estão olhando para as coisas de cima? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês viram subir. Baixa a cabeça agora e trabalha, vive normal. Seja cheio de Espírito Santo. O que está sendo dito para Daniel aqui é basicamente isso. Siga o seu caminho em momentos proféticos. Nós devemos voltar a fazer as coisas ordinárias da vida. Seja cheio do Espírito Santo. Pregue o Evangelho. Faça filhos. Confie no Senhor. Case. Trabalhe, invista, não tenha medo de viver. Não se acadele, como eu falo para os homens, nas regras da antiga Cavalo Branco, não tenha medo. Coragem. Siga Daniel. Então, em terceiro, Jesus vai governar o mundo. Em quarto, vamos lá, correndo.
Deus purificará os culpados. Verso 10 ao 12. Muitos serão o quê? Vamos lá. Essas 3 palavrinhas. 1, 2, 3. Muitos serão. Eles serão purificados. Mas os ímpios continuarão na sua impiedade. E nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda, veja, isso aqui dá uma agonia, porque em Apocalipse eles falam nesses mesmos dias, com uma diferença de 5 dias. Veja, haverá ainda já estava difícil para Daniel, haverá ainda 1290 dias. Daí, para deixar mais agoniado, jogou mais 45 dias em cima. Verso 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Daniel, aqui está que nem eu. Eu li e não entendi. Eu entendo porque os pastores pregam só até o capítulo 6. Bando de sem vergonha, cara. Bando de sem vergonha. Vamos fazer uma série de sermões sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Claro, tu vai até o capítulo 3. O capítulo 4 abre uma porta do céu e João entra dentro, cara. Vai pregar isso aí, é difícil. Vamos tentar descompactar isso aqui. Basicamente, algumas coisas estão um pouco encobertas, mas outras estão claras. Vamos ficar nas claras. Nem sempre. Então eu posso ensinar uma coisa para você. Nem sempre vamos entender tudo na Bíblia. Amém? Isso é desculpa para não estudar? Não. Continue lendo, continue estudando. O problema está na Bíblia? O problema está em nós. O problema não está na Escritura. Veja, pessoas que foram vítimas de agressão, principalmente mulheres, quando sofrem uma agressão sexual, estupro ou algum abuso, elas dizem que se sentem sujas. E elas precisam ser limpas. Muitas vão para o chuveiro, tomam banhos, e dizem que sentem um nojo muito grande do seu corpo. O pecado, ele causa um impacto físico, mental, social na pessoa. Nós somos pecadores por ação, porque cometemos pecado, e nós também temos uma natureza pecaminosa. Ainda que não pecássemos, a nossa natureza é pecaminosa. A contaminação é algo que foi imposto a você. Como um leproso, você se sente sujo. As pessoas, quando se sentem pecadoras, elas sentem vergonha. Elas se escondem de Deus e se escondem dos outros. A Bíblia utiliza várias palavras sobre essa contaminação: mancha, pessoas imundas, pessoas impuras, pessoas sujas. A Bíblia fala de contaminação de lugares. Por exemplo, Samaria. Eles não queriam ir até Samaria porque eles acreditavam que lá estava contaminado pelo pecado. Objetos contaminados pelo pecado. Hebreus 13:4, que o leito conjugal seja sem mácula. Pessoas impuras. A Bíblia apresenta, Gênesis 34, Jacó ouviu que sua filha Diná havia sido contaminada, estuprada. Hebreus 12:15, a raiz de amargura brotando causa perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. O pecado contamina o homem. O pecado contamina o homem. O que é que Deus está falando aqui? O que está sendo falado nesse verso 10? Caminhando para o final do livro. O que está sendo dito é que muitos serão purificados, limpos e provados. O que está sendo dito é a mesma coisa que o apóstolo João falou na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, aleluia, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Há poder no sangue de Jesus. Se você entrou aqui carregado, cheio, sujo de pecado, se você recorrer ao sangue de Jesus, Ele perdoa você, Ele banha você, Ele restaura você, Ele transforma você. Bendito é o seu nome, bendito é o seu nome, bendito seja o sangue,
Bendito seja o Senhor pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Muitas pessoas fazem rituais. Muitas pessoas querem se limpar, fazer limpezas. Eu me lembro quando eu fazia parte dessas religiões afro, eu era do Batuque, era um garoto, e no final do ano você tinha que tomar um banho com ervas. Porque dentro da mentalidade do ser humano, eles entendem que conforme o ser humano vai vivendo, ele vai ficando sujo. Sujo. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhuma erva pode limpar você. A tua sujeira é muito maior, meu irmão. O que você precisa é daquele cordeiro que foi levado morto, que foi crucificado, que foi levado mudo até o matadouro. Você já viu uma ovelha morrendo? Você já viu uma ovelha sendo morta? Você já viu? É assim, ó. Ela não abre a boca. O Senhor Jesus Cristo subiu naquela cruz, abriu os braços por você. Ele morreu naquela cruz por você. Eu venho aqui dizer que não existe encantamento contra Jacó. Não existe nada que faça contra você. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso. Eu não sei muito bem o que vai acontecer amanhã, mas eu sei o que pode acontecer agora. Se você abandonar o seu pecado, se você confessar o seu pecado, se você abandonar agora, se você disser, chega, eu não quero mais viver com máscara. Esse aqui sou eu. Me perdoa, Senhor. A boa notícia é isso que está em Daniel: muitos serão purificados, muitos serão limpos, eles serão limpos pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Verso 12, o penúltimo versículo. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. A ideia de somar esses 45 dias, escuta. No primeiro momento, quantos dias são? 1290. Aí agora é 1335, é 45 dias a mais. O que é isso? É um período de provação que vai ter um pequeno acréscimo, que vai precisar da paciência do povo de Deus. Só que esses, quando estiver, escuta o que eu vou dizer, quando você estiver sofrendo, eu estou pregando para pessoas que talvez você já está no meio do olho do furacão. A Bíblia chama você que está sendo paciente, você que está buscando a Deus, a sua vida não está a mil maravilhas, você está aqui, você não está no seu melhor dia. A Bíblia chama você de quê no verso 12? De quê, meu irmão? Bem-aventurado é mais do que feliz. Em Cristo nosso sofrimento não é vão. Ele não desperdiça as lágrimas do seu povo. Você que já chorou hoje antes de chegar no culto, você que talvez tem coisas que você não abriu ainda, não falou, você tem sofrido em silêncio. Eu quero dizer uma coisa: o teu Deus viu cada lágrima que você derramou. Ele ama você. E Ele vai transformar isso para o bem da glória do seu nome. E vai transformar isso para o seu bem. Para o seu bem. Vai servir para a glória do nome dEle e para o seu bem. Nada do que sofremos é em vão. Nada do que o povo de Deus sofre é em vão. Existe pureza para você aqui em último. Último verso. Deus recompensará os fiéis. Repete comigo. 1, 2, 3. Deus. Vamos falar mais alto isso? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Você que é protestante, talvez você tenha muito problema com isso. Você tem um problema com mérito. Você, não tem recompensa. Não, a Bíblia diz que tem. A Bíblia diz que tem. E tem. E tem. Verso 13. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará. E ao fim dos dias, se levantará para receber a sua herança. Isso aqui,
Só um, glória a Deus, dois, meia dúzia aqui. Vocês estão gelados, gente. Encosta aqui no teu lado. Assim. Se tiver gelado, fala assim, ó, tu devia estar na presbiteriana. Tô brincando. Escapou. Brincadeira, gente. É brincadeira. Isso não, é verdade mesmo. Tô brincando. Eu amo os presbiterianos. Eu amo os presbiterianos. Vamos de novo. Quanto a você, siga o seu caminho, segue a tua, faz a tua, Daniel. Você descansará. Daniel já estava com quase 90 anos, estava cansado. Deus está dizendo para ele, você vai descansar. Você vai descansar. Só que isso não vai acabar agora. Ao fim dos dias, você vai se levantar para receber a sua herança. Escute, Daniel nunca buscou ser famoso. Daniel buscou ser fiel. Muitos aqui estão preocupados em ser famosos. Algumas pessoas estão preocupadas aqui. Não se preocupe em ser famoso. Não se preocupe em ser conhecido. Se preocupe em ser fiel. Deus pode fazer você conhecido. Deixe isso com Deus. Daniel era muito famoso. O Senhor Jesus falou em Daniel. Falou sobre Daniel. Outros homens da Escritura falaram sobre Daniel. Se não me engano, Ezequiel falou sobre Daniel. Ele era um homem muito famoso. Nós estamos aqui no dia 25 de agosto de 2024. Estamos falando de Daniel. Ele era um homem muito, muito famoso. Só que ele não buscou a fama, ele buscou ser fiel. Segunda coisa, Daniel não viu os anseios que ele tanto se preocupou e desejou, ele não viu se cumprir. Provavelmente Daniel morreu na Babilônia. Como é que faz agora? Ele era um homem muito velho para voltar para Jerusalém e trabalhar com Neemias e Esdras na reconstrução da cidade. Então, quando eu preguei Neemias, vocês se lembram? Foram alguns homens que se voluntariaram para morar dentro de Jerusalém. E alguém vai dizer, por que eram os líderes que moravam dentro de Jerusalém? Que privilégio. Que privilégio o quê, rapaz? A cidade estava destruída. Ninguém queria morar em Jerusalém. Daniel não teria como voltar para Jerusalém. Então ele não viu de novo a cidade amada. Ele não viu o sacrifício sendo feito novamente. Ele não viu os levitas cantando. Ele não viu as trombetas tocando. Ele não viu a glória do templo. Ele não viu nada disso. Fato é que você e eu precisamos estender um pouco o nosso horizonte. Nós precisamos nos lembrar novamente que a igreja, o cristianismo deixou de falar da eternidade. Nós estamos focados só nessa vida. 2 Coríntios 5,10 diz: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal o que tiver feito por meio do corpo. Espera aí. Ei, fica comigo aqui, cara. Do que é que o apóstolo Paulo está falando na segunda carta aos Coríntios? Vai haver um tribunal de Cristo. O que é isso? Quantos aqui nunca ouviram falar do tribunal de Cristo? Sem vergonha nenhuma. Pode levantar a mão. Pode levantar a mão. Estou aqui para explicar para você. O tribunal de Cristo é um julgamento de nossas obras. Tudo que você e eu fazemos vai passar por um incinerador de Deus. Se o que fizemos foi para a glória do nome do Senhor, a obra é a mesma. Se o que você fez, o que eu fiz, foi para a glória de Deus, nós vamos largar nesse incinerador, nesse forno, pedras preciosas. O fogo vai queimar, mas as pedras continuarão. E isso vai ser o nosso galardão. Só que agora, se nós fizemos alguma coisa que foi para a glória do nosso nome, foi para aparecer, você veio cantar e você pensou em você, você se arrumou pensando em você falou de determinada coisa para chamar atenção para você limpou um banheiro, você arrumou alguma coisa pensando em você. Isso é palha.
Isso é madeira. Isso vai queimar e isso não vai ter proveito algum para você. Escute. Você não perde a sua salvação. Nós aqui na Vintage não acreditamos que alguém perca a salvação. Ah, pastor, então ela pode viver de qualquer jeito. Então ela nunca foi salva. Então ela nunca foi salva. O que nós acreditamos é muito mais sério. Você não perde a sua salvação, mas você pode perder a sua recompensa. Não. Ó, olha aqui, nesse momento. Alguns estão pensando assim, não, mas a gente fala um negócio assim, ó. Pra mim, só estando lá já tá bom. Quantas pessoas dizem isso? Só que veja, se Jesus disse que vai ter recompensa e que a recompensa é boa, quem é você para dizer que não é? O que vai ser essa recompensa? Primeiro vai ser uma recompensa interna. Você vai ter uma alegria interna. Você vai ter alguma experiência com Deus diferente. Você vai ter alguma surpresa alegre. Algo Deus vai fazer internamente em você. Segundo, você vai ter alguma recompensa externa. Jesus vai honrar você diante de todos. Terceiro, quando eu preguei Apocalipse para vocês, vocês se lembram que eu falei sobre o galardão? Quem é que se lembra? Galardão? Ninguém lembra? Ninguém? Se o Eduardo foi levantar a mão, só fez assim. Até uma tristeza. Só o Mateuzinho lembra. Levantou a mão só para não deixar triste. Vamos ver se ele... Vem aqui e fala. Tô brincando. Brincadeira? Brincadeira. Escuta. A Bíblia diz que nós receberemos um novo nome que só nós vamos conhecer. George Led diz que provavelmente... Não é o Led. Pastor Rômulo Monteiro. Ele diz que provavelmente o galardão é uma comunhão com Deus que somente aquele que tem recebe e somente ele sabe qual é a comunhão que ele está recebendo. Qual é a coisa mais valiosa do universo? É Deus, é Cristo, é o Espírito Santo. Ok? Cid. Guria, olhem para cá. Escuta. Você acha que Deus vai dar alguma coisa para você que é menos valioso do que Ele? A comunhão com Deus nessa vida, ela é acompanhada com desejo. Aqueles que mais querem, mais têm. Aqueles que mais querem o Senhor, eles têm mais do Senhor. Eles têm mais dessa experiência com o Senhor. E isso vai ocorrer na eternidade também. Muitos que querem mais do Senhor, eles receberão mais do Senhor na eternidade. E veja, o que foi feito nessa curta vida vai ecoar eternamente. Essa pessoa vai ter uma comunhão maior com Deus. Uma vez perguntaram para George Whitefield, que era calvinista, se ele veria John Wesley, arminiano, no céu. George Whitefield disse que não. Disse que não. Ele não veria. Os caras começaram a rir, os caras começaram a zombar. Os arminianos não vão estar no céu. Whitefield disse, eu não vou ver John Wesley, porque ele vai estar tão perto do trono de Deus que eu não vou conseguir enxergar ele. Galardão é Deus. Galardão é Cristo. Quem mais quer, mais tem. Quem mais quer, mais recebe. Aleluia. Escute isso. Eu encerro dizendo, Deus vai recomeçar você. Deus vai recomeçar você. Tudo que você faz aqui não é em vão. Tudo que você faz aqui não é em vão. Nós temos um grande problema. Estávamos conversando sobre a forma como a igreja está. Eu vou me reunir com os pastores. Deixa eu abrir o peito para vocês aqui. Algumas coisas têm doído no meu coração. Quando eu aceitei Jesus, nós íamos... Vamos começar por segunda? Segunda tinha o quê, meu amor? Oração dos jovens.
oração dos jovens. Terça, tinha o culto de doutrina, que o pastor pregava só para a igreja. Nossa igreja era com portas fechadas. Não iam visitantes. Quarta-feira tinham cultos nas congregações. Lá ia o Jackson nas congregações. Quinta-feira era o culto de cura divina e libertação. Eles agendavam, eu acho fenomenal isso. Era o culto que esse aqui o demônio pode fazer a festinha que a gente expulsa. Na sexta, era início de campanha nas outras igrejas. Lá ia eu, os rapazes em outras igrejas. Toda sexta-feira, às 11 da noite, eu me reunia na casa de um amigo meu. Nós víamos pregação, comíamos X e tentávamos orar até às 6 da manhã. Aos trancos e barrancos. Sábado, de manhã, tinha o quê? Consagração, jejum. Das 7 da manhã ao meio-dia na igreja, buscando poder. Sábado de tarde, evangelismo. Sábado de noite, culto. Domingo de manhã, EBD. E antes do EBD tinha um culto. Depois tinha EBD, Escola Bíblica Dominical. E de noite tinha culto público, para você levar um visitante. Eu não concordo com esse modelo. Sobra pouco espaço para tu viver. Mas veja, é muito estranho quando a gente sai de uma programação com 10, 12 eventos semanais. Nós rumamos para uma que tem um evento no domingo. Um encontro na casa, onde tu senta a bunda numa cadeira. Uma reunião dos homens. E isso é pesado. E chegar no ensaio cedo é ruim. Vir mais cedo para a igreja é complicado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós perdemos o prazer nas coisas de Deus. A nossa geração perdeu o prazer no Senhor. Sabe, ali atrás está o Jonathan. O Jonathan vem de manhã aqui arrumar o som. Porque nós não temos mais prédio. O Jonathan vem de manhã, 9 da manhã ele está aqui. Eu não preciso pedir para ele. Ele está alegre aqui. Sabe, eu sou da época em que as pessoas limpavam os bancos da igreja e elas limpavam, as irmãs limpavam e elas iam orando pelas cadeiras. E elas diziam, Senhor, quando alguém sentar aqui, essa pessoa seja tocada pelo teu poder. E elas iam limpando a igreja, orando e cantando. A gente perdeu isso. Hoje, você vê ministérios de limpeza que nem tem aqui. Aqui é o pessoal da PUC que limpa, gente. Gente, tem algo errado com a gente. Tem algo muito errado conosco. Eu não sei, cadê o Cláudio? Cláudio? O Cláudio é meu colorado preferido. Sempre quando o Inter perde, eu penso em ti, Cláudio. Tô brincando. Eu penso no Helison também. Cláudio, teve jogo do Inter? Não, eu não sei. Hoje ou ontem, não sei. Tá tendo? Quanto que é o jogo aí, pessoal? O pastor tá pedindo para vocês verem. Vocês podem ver. Glorioso Esporte Clube Internacional. Jogando contra quem? 1-0 para quem? Pro Inter? Pro Inter? Não, tá voltando. 1-0. O jogo é lá ou é aqui? É aqui? 1-0 pro Inter. Pessoal, quantos graus está na rua? 10? 10 graus. Alguém consegue ver quantas pessoas tem no Beira-Rio aí? Público pagante, já deve ter saído. Bota aí público pagante. Inter e Cruzeiro. Se alguém puder ver o valor do ingresso, já ajuda também. Alguém bota aí o valor do ingresso. Vamos lá, gente. Fica comigo aqui, tá? Fica comigo. Tamo junto. Hoje era entrada livre, né? Sacanagem. Não tem aí? Quanto era o ingresso hoje? Alguém pode ver aí? Tem ninguém, gente? Se eu não peço para vocês usar o celular, vocês ficam mexendo no celular. 45? Não. 45 mil?
que vontade de... Não. Mas é Inter e Cruzeiro de hoje? Ah, tinha uma promoção. Não, mas mesmo assim. Gente, o Inter não ganha nada, acho que 14 anos. Os caras estão com... Escute isso aqui, não é zoeira. Os caras estão com 45 mil pessoas a 10 graus na beira do Guaíba. Pagaram quanto o ingresso? 80 pau para ver o Inter. Cadeira 120, pega mais vento ainda na cadeira. Mais estacionamento. Estacionamento é caríssimo. Vamos lá. Quanto que, casal, R$40 estacionamento. 120, casal, 240. 260. Cachorro, comida, mais uns 100 e poucos pila. Só aí, gente, quase 400 conto. Para ficar 10 graus aqui, né, gente? Na beira do Guaíba, vendo o jogo. Frio. Beira-Rio é frio demais. 45 mil pessoas estão lá apoiando um clube que não ganha nada há 14 anos. Você está sentado aqui no conforto e você já está assim, ai, Deus, ai, que tanto que fala. Não cala a boca, Sensação térmica de 7 graus. Você tem noção disso, cara? Não tem algo errado com a gente? Quantos aqui estão acreditando nessa... Aqui, entre aspas, se alguém está só me ouvindo, eu estou fazendo aspas. Nessa bobagemzinha que eu estou falando aqui. Para alguns isso é uma bobagemzinha. Mas eu quero dizer que o pastor de vocês, eu acredito em cada vírgula dessa bobagemzinha. Eu tenho certeza que isso aqui vai acontecer. Você tem uma recompensa para receber. Eu encerro dizendo que a Bíblia diz em João, capítulo 11, verso 25. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Qual é a mensagem do profeta Daniel? Existe um trono acima dos tronos. Esse é o resumo do livro. Tem um trono acima dos tronos. E quem está nesse trono é o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Essa é a mensagem de Daniel. E esse Deus vai recompensar você. E esse Deus é com você. Bendito seja o nome do Senhor. Como seremos nós ao sair daqui? Como seremos nós ao sair daqui? Quem seremos nós ao irmos para casa? Seremos aqueles que vão se encontrar com o Senhor? Ou seremos aqueles que iremos ressuscitar para a vergonha e o horror eterno? Quem é você? Quem é você? Você que veio aqui só analisar. Para você que eu estou falando. Quem vai ser você? Quem é você? Hoje Deus coloca você na parede. Não é você que coloca Deus na parede. É Deus que coloca você na parede. E Deus pergunta para você: quem vai ser você? Feche os seus olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Eu gostaria muito que você pensasse um pouquinho na sua vida. Como está a sua vida com Deus? Eu gostaria muito que você pensasse agora no Senhor. Pensasse agora como está a sua comunhão com Deus. Faz tempo que você não pensa nisso. Os dias são maus, meus irmãos. Os dias são maus. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Te prepara. Te prepara para se encontrar com o Senhor. A mensagem de Daniel é que acima de Nabucodonosor, acima de Dario, acima de Alexandre, está um trono glorioso, está um trono poderoso. João viu esse trono e aquele que estava sentado naquele trono, todos os seres celestiais se curvavam e adoravam.
Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós nos curvamos perante a tua soberania aqui. Nós nos curvamos, pois sabemos que nada sai das tuas rédeas. Pois sabemos que nada sai do teu domínio. Pois sabemos que nada sai do teu controle. Os dias são caóticos, mas nossos olhos estão fitos, focados no Senhor. Elevamos os nossos olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Bendito é o teu nome. Existem pessoas que estão aqui dentro, que estão sendo atacadas nesse momento por uma ansiedade muito, muito, muito violenta. Você chegou aqui e você não estava ansioso. E durante o culto você foi ficando ansioso. Há poder no nome de Jesus. Você está sendo esmagado por um espírito do medo. Mas eu quero dizer para você que Jesus é maior do que o medo. E esse espírito vai ser expulso agora no nome de Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Feche os seus olhos. Nós vamos orar agora. Nós vamos clamar o Senhor agora. Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é glorioso. Ele retira todo medo. Você vai dormir bem essa noite. Você vai dormir bem essa noite. Você está ansioso com os dias de amanhã. Você tem visto o que está ocorrendo no mundo, o que está ocorrendo na política, o que está ocorrendo nos meios de comunicação. Isso tem deixado você ansioso. O Senhor Jesus conhece você. Ele acalma você nesse momento. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas. O Senhor Deus, Ele tira o fardo da ansiedade sobre você nesse momento. Nesse momento, Senhor Jesus, nós ordenamos agora que todo espírito imundo que está tentando trazer perturbação nas mentes aqui, todo espírito que está tentando trazer caos, confusão mental, ansiedade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essas correntes caiam por terra agora, que essas correntes caiam por terra agora, pelo poder do nome, do sangue de Jesus. Banha esse meu irmão, Senhor, com o sangue de Jesus. Ó Deus, pecados que estão ocultos, escondidos aqui no nosso meio, e demônios têm mentido para as pessoas que elas não devem confessar. Que essas pessoas tenham discernimento e entendimento que esse conselho, ele não vem do Senhor. Ele é um conselho infernal. Ele é um conselho que usa uma lógica humana, uma lógica mundana. Em nome de Jesus, você que está aqui, seja livre, 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 em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, que haja libertação. Você está preocupado com as consequências do que irão falar, do que irão dizer, do que irão comentar. Eu venho aqui dizer para você que quem é teu juiz é o Senhor Jesus, e Ele perdoa você, Ele resgata você. Confesse o seu pecado, abandone o seu pecado, abandone a sua maldade, abandone a máscara, mostre quem você é. Deus não lida com dublês, Deus lida com pessoas, Deus lida direto com você. Tire a máscara, mostre quem você é, e haverá graça para você, haverá misericórdia para você. A palavra de Deus diz que eles serão purificados, limpos, restaurados. Existe uma promessa para você aqui em Daniel capítulo 12. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Vamos ficar de pé, aplauda o nome do Senhor. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Nós vamos, escute isso aqui. Nós vamos
investir no reino dos céus. Nós seremos generosos. Generosos. O problema é quando falamos sobre dinheiro, sobre tempo, as pessoas se tornam cínicas e acabam lidando com isso de forma burra, antibíblica. Deus está nos dando uma oportunidade. Ele vai alcançar o mundo. O evangelho vai ser pregado em todas as nações. Goste você, participe você ou não. O que nós estamos oferecendo para você aqui não é um pedido, nós não estamos implorando, nós estamos oferecendo para você uma oportunidade de você fazer parte do que Deus está e vai fazer no mundo. Nós acreditamos no poder da generosidade. Eu não sei vocês, caras, mas eu já visitei várias igrejas. Eu tenho pregado por vários lugares. E provavelmente a igreja mais mesquinha que eu já vi é a igreja do sul do Brasil, é a igreja do Rio Grande do Sul. Quando você vai em igrejas em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, você vê o povo doando com alegria. E nós ficamos culto após culto. Alguém tem que vir aqui, tirar um coelho da cartola, ler um texto e motivar você a se juntar ao que Deus está fazendo. E alguns colocam seus trocados, o que resta. Vou ofertar quando chegar em casa. Mentira, você não vai fazer isso. Você vai deixar para depois. Esse é um assunto incômodo. Ali para Moisés, quando eles estavam para sair do Egito, vão vocês, deixa o rebanho. Sem rebanho não há culto. Sem rebanho não há sacrifício. Não haveria posses. Moisés respondeu, Moisés, não vai ficar nenhuma unha. Chegou a hora de nós definirmos o que nós queremos na nossa vida. Se nós queremos realmente que o reino de Deus avance, ou se nós viemos aqui para ter uma experiência mística, ter uma experiência cultica, litúrgica. Se você está aqui e falta fé para você, peça ao Senhor. É o momento de sermos generosos. E deixa eu dizer uma coisa, eu quero ser pastor de uma igreja generosa. Nós estamos aqui para doarmos o nosso tempo, os nossos talentos e as nossas finanças. E se você acha isso demais, aqui não é o lugar para você. Aqui é o lugar para servos, pessoas que querem participar do que Deus está fazendo no mundo. Nós falamos sobre plantação de igreja, mas sejamos honestos, no ritmo que nós vamos, nós mal conseguiremos pagar as nossas contas. Nós teremos que sentar em breve com a PUC, para conversarmos com eles sobre o ano que vem. E quando você assina, você tem que pagar vários meses adiantado. Como que vamos fazer isso? Como que vamos fazer isso? Essa semana, cadê o Michael? Não está aqui. Está trabalhando no programa lá, apresentando. Escute isso aqui. Nós queríamos, a Bel está aqui? Nós fomos ver uma casa para o Michael e para a Bel, aqui em Porto Alegre. Eles têm uma casa própria em Novo Hamburgo, uma boa casa, uma ótima casa. Só que eles não conseguem vender agora. É impossível. Nós fomos ver uma casa porque o Michael vem 5, 6 vezes para Porto Alegre por semana. Nós iríamos produzir mais. Iríamos fazer muito mais do que nós fazemos. Estamos vendo uma casa para o Michael morar perto de onde eu moro, para nós produzirmos, para nós engajarmos. E faltou para nós R$ 1.900.
que nós não temos como tirar para pagar o aluguel para o Michael, que tem trabalhado que nem um bicho na igreja. Ele ganha o salário, mas mereceria muito mais. Muito, muito, muito mais. Isso seria brutal. Eu já falei para vocês. Só que isso passa pela nossa generosidade. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Isso passa com você também dizer assim: cara, eu vou apertar um pouco mais. E eu não estou querendo dizer aqui que você tem que fazer uma loucura, não é nada disso. Um exemplo, o violão do Cauê, nós juntamos 30 caras. Se cada um fizesse um propósito de aumentar, que fosse 1, 2% sua contribuição, nós faríamos chover. Juntamos 30 caras e cada um está dando 14,35. E tem uns muquirana que largam ali 14,35. Tô brincando. É bom que largue assim, porque daí tu pode te programar, tu sabe quanto que é. 30 caras, doando 14,35 em 10 meses, conseguiram comprar um violão de R$4.200. Você imagina isso, cara? Se cada um aqui sair hoje com essa consciência, é óbvio que eu vou falar aqui, vai ter uns muquiranos que vão dizer: não é, você é só um sugador, é um sanguessuga. Mas se 80%, 70% entender isso e disser: cara, isso é para mim, Deus está falando comigo, não é apenas um pastor falando ali, é Deus que está falando comigo, eu quero fazer parte disso, e você começar a colocar isso em prática hoje, cara, nós vamos poder fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Eu queria muito olhar na cara do Michael essa semana e dizer assim: Michael, nós vamos alugar a casa. Falamos sobre o aluguel de uma casa para Vintage. Cara, o que nós temos de projetos para fazer, para alcançar pessoas. Tudo isso passa pelo nosso bolso também. Também. Nós vamos responder ao Senhor. Você pode pegar o seu celular, abrir no banco, no aplicativo do banco, mirar nesse QR Code, ofertar, dizimar generosamente. Faça isso. Segundo, nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos louvar a Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor, porque Deus está reinando poderosamente. Eu gosto muito de uma frase do John Piper. Quem aqui já pensou que dormir é perca de tempo? Levanta a mão aí. Pode levantar a mão. Quem gostaria de dormir menos? Vamos, Maria Sonequinha, levanta a mão. Você gostaria, né, Maria Sonequinha? Você gostaria de dormir menos, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. O Piper tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: não importa se você é rico, se você é pobre, todos os dias Deus bota 8 bilhões de pessoas para dormir. E o mundo continua existindo sem essas pessoas acordadas. Você imagina isso? Você ser um bilionário e você ter que dormir. Já parou para pensar nisso? Cara, quando nós entendemos, nós colocamos na nossa mente que nós estamos louvando ao Senhor que governa esse mundo sem o nosso esforço, isso deveria transbordar em louvor e adoração dentro dos nossos corações. Você vai poder dormir hoje, porque o Senhor está governando esse mundo. Porque você não entendeu? Eu vou repetir isso aqui. Você pode dormir essa noite, porque o Senhor está governando esse mundo. Bendito seja o seu nome. Bendito seja o seu nome. Em terceiro, nós vamos comer e beber de Jesus. Aqui na frente, nós temos 2 mesas. A mesa, Alexandre, a mesa cura. Essa aqui sim. Você vai sair do seu banco. Não precisa ser na primeira música, pode ser na segunda, na terceira. Você vai vir com a sua família. Você vai pegar o pão, mergulhar no cálice do vinho ou do suco, como você quiser, conforme sua consciência. Aqueles que estão mais para o fundo, lá atrás temos 2 mesas também. Você vai pegar o pão, mergulhar
no cálice e vai comer e beber. Falaram hoje assim para mim: olha, pastor, quem comeu o bocado molhado foi Judas. E agora? Aí lá vou eu, abri a Bíblia, a fake Bíblia, pegar Ruth, capítulo 2, acho que é verso 14. É um costume judaico. Pegar o pão e molhar ali. Na verdade, é um costume de todo mundo. Quem aqui nunca pegou e molhou o pão no café com leite? Por favor, bolacha Maria, ó. Olha a limãozinho aí, ó. O Nescauzinho. Você entende isso? Então pare com isso. As pessoas acham que Judas inaugurou esse costume? Não. Já se fazia isso, fica tranquilo. Você vê Boaz falando para Ruth: molha o teu bocado aqui no vinho, come e bebe. Nós vamos participar da ceia do Senhor, amém, meus irmãos? Confiando em Jesus, confiando em Jesus. Pai, eu te agradeço por cada um que vai ofertar, que vai dizimar corajosamente, em nome de Jesus. Que haja abundância, que haja prosperidade, que haja mantimento, que haja, Senhor, disposição para a glória e para a honra do teu nome. Que o teu povo possa entender que toda a resposta que esperamos vem do Senhor. E toda a provisão que a igreja precisa, o Senhor já deu, está com os crentes. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda com alegria o Senhor.